Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor e professor Arthur Eduardo, fazendo esse vídeo para compartilhar com você algumas impressões que eu tenho sobre o livro do Apocalipse. Para quem não sabe, há alguns anos atrás lançamos um material, o Apocalipse Decodificado, saiu em vídeo, saiu através de cursos, né? Promovemos alguns cursos pelo IALT, inclusive, falando sobre o Apocalipse, o livro do Apocalipse, os códigos do livro do Apocalipse. Um curso muito procurado, por sinal, um curso bem frequentado, nós demos em alguns lugares, não somente no IALT, mas também fora da nossa sede, algumas igrejas. E o nosso curso do Apocalipse ele foi muito procurado, vendemos muito, saiu originalmente em 2 DVDs, fruto de uma pesquisa que nós fizemos sobre o livro do Apocalipse, que durou alguns anos, né? E é um assunto que está sempre na atualidade, né? Eu estou fazendo esse vídeo hoje porque eu tenho lido algumas coisas sobre o Apocalipse, e esse material que eu tenho lido, que eu tenho visto, né, muito especulativo, muitas questões que acontecem, né, e também são deixadas de lado, ou muita tentativa de se trazer para o livro do Apocalipse fatos marcantes da atualidade de modo indiscriminado, e a não observação de que o livro do Apocalipse ele foi baseado em visões, e essas visões elas respeitam uma lógica bíblica que está presente dentro da profecia, né? O livro do Apocalipse é um livro profético no Novo Testamento, escrito muito provavelmente pelo apóstolo João em finais do século I depois de Cristo. O livro do Apocalipse ele respeita a tradição apocalíptica bíblica, né? Havia uma apocalíptica judaica e uma tradição escatológica, apocalíptica nesse sentido, escatológica bíblica. A tradição apocalíptica ou escatológica bíblica, ela tem uma série de elementos que aparecem recorrentemente tanto no livro do Apocalipse quanto em livros proféticos veterotestamentários do Antigo Testamento. Alguns animais que estão presentes no Apocalipse, animais que eu digo seres viventes, conforme a versão, alguns símbolos que estão presentes no Antigo Testamento voltam a aparecer no livro do Apocalipse, de modo que o livro do Apocalipse é muito rico, mas segue uma tradição escatológica, apocalíptica, bíblica. De modo que você não pode isentar o livro do Apocalipse dessa tradição. Você tem que observar o livro do Apocalipse nesta tradição da Escritura. Então João ele vai citar direta ou indiretamente, não somente a lei, né, e aspectos da lei, como a Arca da Aliança, que some misteriosamente na Bíblia, no decorrer da história monárquica de Israel, e reaparece no livro do Apocalipse, como você vai também ver outros elementos, a partir de visões proféticas, etc., que estão presentes também no livro do Apocalipse, tá certo? Profeta Zacarias, profeta Isaías, profeta Jeremias, e por aí vai. Mas o que eu queria me deter hoje, mais especificamente, é sobre o que o livro do Apocalipse diz, né, do animal ou da besta, que é sempre um tema muito requisitado para quem estuda o livro do Apocalipse. Antes de nós falarmos sobre a besta, eu queria que você compreendesse que o livro do Apocalipse, seguindo uma forma de estrutura textual joanina, ele sempre trabalha com contrastes. O livro trabalha com contrastes, de modo que isso não é estranho para quem estuda a literatura joanina. Os contrastes estão presentes no Evangelho, na primeira carta principalmente, mas não somente na primeira carta, na segunda carta de João também, tá certo? E no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse trabalha esses contrastes mostrando sempre elementos que são contraditórios, e esses elementos que são contraditórios têm obviamente sentidos diferentes,
mas que se opõem. Por exemplo, um exemplo disso. Você tem uma mulher que aparece no livro do Apocalipse, cheia de sol, com a lua debaixo dos pés. No Apocalipse 12. Você também tem no Apocalipse 16, 17, uma mulher que aparece montada sobre a besta. Essas mulheres se opõem. Elas têm representações, obviamente, distintas, mas que se contrapõem, tá certo? Um outro exemplo, você vê um cavaleiro montado num cavalo branco, não é? No início do Apocalipse, e você vê um cavaleiro montado num cavalo branco no final do Apocalipse. A interpretação mais coerente diz que o cavaleiro do primeiro cavalo branco é o anticristo, enquanto o cavaleiro, obviamente, que surge nos céus montado em um cavalo branco ao final do Apocalipse, é o Cristo. Então há esses contrastes que formam o livro, né, a unidade textual do livro do Apocalipse. É assim que João transmite seus ensinos. A besta, ela é mencionada primeiramente no Apocalipse, e também ela em si é um contraste com aquilo que Jesus significa. Você tem Jesus aparecendo logo no Apocalipse capítulo 5 como um cordeiro com a aparência de quem foi morto, bem frágil, em contraponto com um sistema mundano e também uma pessoa que aparece como um animal, inclusive um predador, como um leopardo com 7 cabeças e 10 chifres. Então veja o contraste. A besta mencionada, que é este animal, ela é mencionada logo no capítulo 11. Ela luta contra 2 testemunhas de Deus no livro do Apocalipse. Essas 2 testemunhas são provavelmente Moisés e Elias. Não vou entrar nessa questão aqui agora neste vídeo, mas aparecem essas 2 testemunhas, elas são mortas pela besta e depois elas ressuscitam, né, e ascendem ao céu. Mas antes elas fazem realmente, como se diz numa linguagem bem popular, um escarcéu na terra, com pragas, trazendo realmente juízo para a terra que teima em se afastar de Deus. Isso tudo você observa no capítulo 11 do Apocalipse. Agora, no capítulo 13, você vê a besta surgindo no livro do Apocalipse como realmente ela ou seja, suas características, não é? 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças diademas, etc. Surge do mar, surge uma outra besta que parece uma pessoa mais espiritual, porque parece um cordeiro, mas fala como leão. Isso tudo Apocalipse capítulo 13. E no capítulo 17 você tem algumas informações adicionais sobre a besta. João também vê uma mulher montada sobre a besta, que, como eu disse, é um contraponto à mulher que aparece no capítulo 12. Esta mulher que aparece montada sobre a besta, ela está vestida de escarlate e embriagada com o sangue dos santos. É uma mulher que está sentada sobre as 7 colinas representadas pelas 7 cabeças da besta. O Apocalipse 17, versículos 7 e 8 diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiras ao ver a mulher? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era, não é, e está para emergir do abismo. O abismo é o mar, que o próprio Apocalipse vai dizer que significa as nações. A agitação das nações na geopolítica mundial. Então, o abismo representa as nações. Desse sistema mundano surgirá esta besta, né? E caminha para a destruição. Veja, o animal, que é a besta, vista por João, tem 7 cabeças e 10 chifres, se parece com um leopardo, quer dizer que ela é ágil e feroz.
Agora, observe, ela era, não é e está para emergir. Ela era, não é, mas surgirá. O versículo 8, né, Apocalipse 17, isso está no Apocalipse 17, a partir do versículo 7. No versículo 8 está dizendo o seguinte, a última parte: mas será destruída. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Então a besta, ela é uma forma que aparece no passado e aparecerá, obviamente, no futuro, porque ela era, ela não é e surgirá. Tá certo? No Apocalipse, versículos 9 e 11, diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. É óbvio que isso é uma referência a Roma. A mulher é chamada de Babilônia. Babilônia tem uma conotação espiritual, porque a cidade de Babilônia não existia mais nos dias de João. Nós vemos pela carta de Pedro que ele chama Roma de Babilônia por causa do desvio espiritual. Então Babilônia, obviamente, é Roma. Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Foi fundada sobre 7 montes. Então, se é a mulher, como ele diz aqui, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada, a mulher tem a ver com Roma. Ela está repousando sobre as 7 colinas. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Não se deve observar o livro do Apocalipse como um livro em que João teve uma visão no céu, estando em um único tempo cronológico. João tem experiências visionárias, ou seja, visões de coisas, de fatos que aconteceram no passado e que acontecerão no seu próprio futuro. João, ele pode muito bem ter sido transportado nessas visões para momentos distintos. E naquele momento significativo, para João, naquele momento é o presente dele. Mas, para nós, como humanidade, pode ser passado ou futuro, compreende? Então isso é uma coisa que deve ficar clara, porque algumas pessoas veem o Apocalipse e acham que os relatos do Apocalipse são lineares. Ou seja, o Apocalipse começa com a visão que vem lá do passado, chega no presente e vai para o futuro, quando não é assim. Um exemplo disso é o próprio capítulo 11. No capítulo 11 está dito que as 2 testemunhas brigarão com a besta, e a besta as vencerá. Lutarão, pelejarão com a besta, mas as bestas os vencerá, os matará, e depois eles ressuscitarão e vão para o céu. Mas a besta depois surge no capítulo 13. João dá, no capítulo 13, o relato do surgimento da besta. Ora, ela já não havia aparecido no capítulo 11, é porque são momentos diferentes. O momento que João viu no capítulo 11 é um momento posterior ao do capítulo 13, que é o surgimento da besta. No capítulo 13 você tem o surgimento da besta, 7 cabeças e 10 chifres, e tem a ascensão da besta, mas você não tem referência a nenhuma luta contra os santos, a não ser uma luta, uma referência muito vaga, que você tem no versículo 7, dizendo que ele fará guerra contra os santos e os vencerá, dando a ideia de que ele vai perseguir todos os que são servos de Cristo. Mas no capítulo 11 se fala que a besta vai perseguir, obviamente, os santos, mas especificamente essas 2 testemunhas. Então o relato da Bíblia não é um relato linear, ok? Quando João ele tem essa visão, essa experiência, onde o anjo está mostrando a ele o mistério da besta que tem 7 cabeças. E ele diz, ok, que aquelas 7 cabeças são 7 reis. 5 caíram, um existe e outro virá. Isso pode muito bem ter acontecido em um momento que para João era seu passado, mas no relato estava sendo seu presente. Então, historicamente falando, se João estivesse na terra, aquilo já poderia ter acontecido, mas em termos de relato bíblico está acontecendo naquele momento. Então, se ele é transportado, por exemplo, para o passado e relata algo no passado, ele pode muito bem fazer aquele relato como algo que ele está vivenciando naquele momento,
Então, o passado para a humanidade se torna um presente para João. Tá certo? Quando ele diz que a besta, né, das 7 cabeças, 5 caíram, uma existe e a outra ainda virá, tem que se perguntar por que João foi transportado para a época da 6ª cabeça. Se são 7 reis, 5 caíram e um existe, por que João foi levado para a época deste rei? Não é necessariamente repetir na época em que ele estava vivo na terra. Ele pode muito bem ter sido transportado, levado em espírito para esta época aqui. Por que essa época aqui é significativa? O livro do Apocalipse vai dizer no capítulo 13 que uma das cabeças do animal, da besta, é ferida de morte. Quando é ferida de morte, ela é restaurada e todos se admiram na terra, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja, se a besta são 7 montes e também 7 reis, e tem uma mulher montada sobre ela, montada sobre as 7 colinas, então essa besta é algo obviamente relacionado ao Império Romano. Não somente a Roma, como ao Império Romano, que produziu reis. O Império Romano produziu Césares. E se nós formos contar os Césares da época de João, nós temos efetivamente 8 Césares. Nós temos o primeiro, que é Augusto, Otaviano, que teve o nome mudado para Augusto César. O segundo é Tibério César. O terceiro é Calígula. O quarto é Cláudio. E o quinto é Nero. Nero se suicida no ano 68 depois de Cristo. Então, de Augusto a Nero, nós temos uma linha de parentesco. Essa dinastia é chamada de Júlio-Claudiana. Júlio por causa de Júlio César, que foi um tio-avô do primeiro imperador, que é Augusto. Então, a dinastia Juliana. E a partir de Cláudio, ficou conhecida como dinastia Júlio-Claudiana. Essa dinastia termina com Nero. Se nós contarmos os reis como sendo os Césares, o primeiro Augusto e o quinto Nero, esses 5 que caíram dizem respeito à mesma dinastia. O que é que acontece no ano 68 a 69? Uma guerra civil em Roma. 4 generais tentam tomar o poder, nenhum é bem sucedido a princípio. Há um momento de caos, certo? Social e político em Roma, o que faz com que algumas províncias aproveitem para quererem a liberdade. Os judeus que viviam sob o jugo romano, eles tentam se libertar justamente neste período. Eles fazem uma insurreição para que eles possam se libertar, eles se rebelam contra o poderio romano. Em 69, um dos 4 generais, veja, Roma fica praticamente sem nenhum César, mas um deles se sobressai, vence os demais, une o império em 69 depois de Cristo, e o nome desse general é Flávio Vespasiano. Flávio Vespasiano, ele toma o poder, une o império e manda seu filho acabar com a rebelião da Judéia. E o seu filho vai e é bem sucedido. Quem é seu filho? Tito. Tito, general Tito, vai, sufoca a rebelião na Judéia, consegue vencer os judeus e manda destruir o templo no ano 70 depois de Cristo. É por isso que o templo é destruído no ano 70. No ano 70, quando o templo é destruído, não é, a própria nação de Israel se esfarela, se esfacela e deixa de existir. Não há mais autonomia, não há mais rei, nem mesmo vassalo de Roma. Por quê? Porque tudo aquilo se torna uma província romana e nada mais. Não há mais um Estado ali, como havia até então. Então, o ano 70, que é o ano do fim do império, do reino da Judéia, é um ano muito significativo.
Vespasiano, que é o César que está comandando, não é, o mundo naquele período, ele une o império, ele consegue fazer com que o Império Romano se fortaleça ainda mais, e uma das provas que ele deixa, né, do poderio de Roma é o próprio Coliseu. O Coliseu é formado nos dias de Vespasiano, que reina de 69 a 79 depois de Cristo. O Coliseu cabia aproximadamente 50 mil pessoas. Observe, naquela arena, era a maior arena do mundo. Ainda para os padrões atuais, o Coliseu é enorme. Desse modo, você compreende que, muito provavelmente, João, quando ele escreve no Apocalipse, vendo o anjo revelar-lhe que cinco reis haviam caído, um existia e o outro viria e duraria pouco tempo, nós entendemos que esse César, sobre o qual o anjo se refere, não é outro senão Vespasiano, o César da destruição do templo dos judeus. Este César é um César importantíssimo, porque ele consegue unir o império, e o império avança, então, como nunca, fortalece como nunca, o que realmente se assemelha àquilo que foi dito em relação à besta. Quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Vespasiano, ele morre em 79 e o seu filho, Tito, reina em seu lugar. O anjo diz, entre os versículos 9 e 11 do capítulo 17 do Apocalipse, o seguinte: são também 7 reis as cabeças da besta, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. O filho de Vespasiano, Tito, só reina praticamente 2 anos e alguns meses. É o menor reinado entre os primeiros Césares. Nem Calígula, que foi louco, genocida, Calígula, ele reinou 3 anos e meio, 4 anos praticamente, e o filho de Vespasiano, Tito, só reinou 2 anos. Então ele vem, dura pouco tempo. E ele diz então o seguinte, o anjo: e a besta que era e não é também ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Esse 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição, se seguirmos a linha dos Césares, depois de Tito, reina seu irmão, filho também de Vespasiano, que é Domiciano. Este, ao contrário do que muita gente pensa, foi o primeiro César a implementar uma perseguição imperial completa, global, contra os cristãos. Alguns pensam que foi Nero, mas a perseguição de Nero, ela se deu a princípio, não é, por causa do incêndio em Roma, não é, e Nero atribuiu aos cristãos a culpa, e ela se localizou, não é, majoritariamente na própria Roma. A perseguição de Domiciano, ela foi diferente, ela não se restringiu a Roma. Ela espalhou-se por praticamente todo o império, e ela se deu por causa das visões, do pensamento, da concepção, dos preceitos que os cristãos tinham, que eram antagônicos ao que Domiciano defendia. Domiciano foi considerado por Suetônio, por Tácito, por Plínio o Jovem, que foram historiadores romanos. Ele foi considerado cruel, louco, genocida, depravado, corrupto. Domiciano reina de 81 a 96 depois de Cristo. Ao que tudo indica, foi na época dele que João foi levado para Patmos, na época de Domiciano. Domiciano, ele instituiu, não é, reinstituiu o culto ao imperador. As pessoas tinham que adorar César vivo como um deus. Todo César, ao morrer, praticamente todo ele era deificado.
E Domiciano, então, com o culto ao imperador, ele era adorado ainda vivo. Domiciano, ele foi tão cruel que o imperador seguinte, chamado Nerva, pelo clamor popular dos próprios romanos, se viu obrigado a, ainda que tenha sido Domiciano um imperador eficiente, burocrático, mas eficiente, alguém que tenha guardado bem as fronteiras do império, tal, mas por causa da sua crueldade, por ter destituído praticamente todo o poder do Senado, por ter se colocado como uma divindade quase que acima de todas as outras, por ter requerido adoração para si mesmo como um Deus vivo, ele teve a sua memória manchada e o povo pediu para que o César, que o sucedeu, apagasse seu nome dos registros, fundisse suas moedas, quebrasse seus bustos. Os bustos que sobraram de Domiciano são de províncias distantes, mas na própria Roma, o nome de Domiciano foi apagado da história. Domiciano foi o único César, nem Nero, que colocou fogo em Roma, e os romanos, vários deles sabiam disso, nem Nero teve a sua danação póstuma, que era o nome dado pelos romanos, para aqueles que deveriam ser apagados da memória, riscados dos prédios públicos, como foi Domiciano. Somente Domiciano, entre todos os Césares, é que sofreu esta pena póstumamente, a de ter o seu registro apagado. Daí você tira como Domiciano foi mau. Apesar de uns revisionismos recentes dizendo que Domiciano não foi tão mal assim, você vê esses mesmos revisionistas dizendo também que Nero não foi tão mal assim, que Calígula não foi tão mal assim. Mas eles não encontram muito amparo dentro das pesquisas, dos livros, dos historiadores da época, como eu disse, Suetônio, Plínio Jovem, Tácito, etc. Todos eles falam quase que unanimemente que Domiciano foi um rei louco, cruel, mau, perseguidor dos seus desafetos e que odiava especialmente os cristãos. Vários desses autores também não gostavam dos cristãos, abjetavam, odiavam os cristãos. Mas eles falam da perseguição de Domiciano como sendo uma perseguição crudelíssima. Nos versículos 12 a 14 do capítulo 17 de Apocalipse, está escrito o seguinte: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta. Durante 1 hora, têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Domiciano pelejou contra o Cordeiro, sim, perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, mas quem perdeu foi Domiciano. Esses reis não eram, obviamente, reis de nações diferentes, porque eles eram chifres que saíam da própria besta. Então seriam homens de grande autoridade dentro do sistema da besta, que era o sistema do Império Romano. Quem são, muito provavelmente, esses chifres? Senadores. Apesar de Domiciano ter praticamente erradicado o poder do Senado e deixado o Senado apenas como ornamento, não é? Uma sombra da velha democracia republicana romana, ao que tudo indica, para que se mantivesse esta fachada de democracia, Domiciano, então, comprou alguns senadores que devotaram a ele uma lealdade irrestrita. Estes senadores, dentre eles, inclusive aqueles com ligações na guarda pretoriana, a guarda principal dos romanos, todos eles eram ligados a Domiciano. Apesar de Domiciano ter sido quase que excluído, a guarda pretoriana, quando Domiciano morreu, exigiu que ele fosse deificado como os demais Césares. Veja como ele tinha ligações de poder que lhe garantiram a permanência no trono. Ou seja, se Domiciano tinha um apoio irrestrito de alguns senadores da guarda romana, esses líderes fortes que devotaram a besta um poder irrestrito, ela mesma, que é o 8º rei e provém dos 7,
Então, essas pessoas podem muito bem ter sido apresentadas no livro do Apocalipse como sendo os 10 chifres da besta. 10, um número completo. Não são necessariamente 10 pessoas, mas 10 para mostrar que são reis, não é? Ou pessoas de muita autoridade, como eram os senadores romanos, que devotaram à besta todo o seu poder. E é exatamente isso que diz o Apocalipse nos versículos 12 a 14. Os 10 chifres que vistes são os 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Observe, se ele está falando na época de Vespasiano, esses homens receberiam poder na época de Domiciano, que é o oitavo rei. Lembre-se, 5 caíram: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, os 5 primeiros Césares. Um existe, Vespasiano, que restaura o poder de Roma e manda destruir o templo dos judeus. A sétima cabeça, Tito, que é filho de Vespasiano. E o 8º rei é ele mesmo, a própria besta. A besta em si é o 8º rei. Quem é o 8º rei? O primeiro grande perseguidor dos cristãos, que é Domiciano, filho de Vespasiano. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender o que é que João está dizendo quando ele diz assim: estes não receberam autoridade, os chifres, porque vão receber na época de Domiciano, mas recebem autoridade como reis. Como reis. Observe, não são necessariamente reis. Observou? Como reis. Com a besta durante 1 hora, pouco tempo. Por quê? Domiciano passa a primeira parte do seu reinado de um modo relativamente tranquilo em relação aos romanos. Mas a segunda parte do seu reinado é conhecida como o terror. Ele se torna mais paranoico, mais sanguinário e mata ainda mais seus desafetos, exila, persegue, etc. Para que ele se mantivesse no poder, era necessário o apoio de pessoas poderosas. E quem eram essas pessoas? Pessoas que lidavam com os mais diversos segmentos do meio romano. E essas pessoas não eram ninguém senão pretores e cônsules, né? Então, esses cônsules, os cônsules romanos e os pretores, os governadores, os generais, eles construíram um grupo que apoiava Domiciano de modo irrestrito. Tá certo? Mas do mesmo jeito que todos eles perderam no passado a luta contra o Cordeiro, observe que a forma de João escrever sobre Jesus é para contrastar com a forma como ele escreve sobre os Césares, e principalmente sobre o último deles, que é ele próprio, a própria besta. Observe, o animal furioso que domina o mundo inteiro, praticamente, contrapõe-se a um cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Observou? Esse é um contraste típico do texto joanino, né? Versículos 15 a 17 diz assim: falou-me ainda, as águas que viste de onde a besta emerge, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz que está sentada sobre a besta, e a farão devastada e despojada. A meretriz, nesta situação, é a própria cidade de Roma. E tudo aquilo que Roma representava. Domiciano, ele não trouxe mais poder para Roma, ele não puxou, não atraiu, não catalisou o poder para Roma. Ele catalisou, atraiu o poder para si. Ele espalhou por todo o império. Não a ideia de que Roma era invencível, mas a ideia de que ele era invencível. Ele construiu inúmeros santuários para si próprio, para ser adorado como um Deus vivo.
E observe que, fazendo isso, claro que ele criou, produziu desafetos, e esses desafetos foram eliminados. E muitas vezes eram pessoas importantes. Observe, de modo que, com o passar do tempo, o povo foi odiando, e ele sentiu necessidade também de odiar o povo, porque ele ficava, como eu disse, cada vez mais paranoico. Ele está dizendo aqui que os chifres e a besta odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realize seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem. Até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre o rei da terra. Sem dúvida nenhuma, a mulher é a cidade de Roma. Agora, se a besta era, não é, e surgirá ou aparecerá, é óbvio que todo esse sistema preconiza um que ainda surgirá. Esse sistema que surgirá, ele terá semelhanças com o Império Romano. Observe, não há dúvida alguma de que, no fim dos tempos, surgirão reis que estarão ligados, de um modo ou de outro, a Roma, mas não a Roma como império bélico militar, como nos dias antigos, porque isso não tem nenhuma indicação de que venha a existir. Nós temos hoje, a partir de todo o conjunto de textos escatológicos bíblicos, muito mais informação para que nós possamos construir o quebra-cabeças de um modo mais claro, de um modo mais seguro. Nós temos as palavras de Jesus, nós temos aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre o fim, e também temos as visões e as declarações do próprio apóstolo João, tá certo? Por ora, neste vídeo, eu quero que você fique com essas informações e você pode então ver esse vídeo, rever, discutir com as pessoas aí com quem você estuda, colocar em grupos de estudo. Essas informações, elas fazem parte de uma percepção que nós tivemos a partir de estudos que fazemos sobre o livro do Apocalipse desde o ano de 2010 até agora. Algumas pessoas, alguns estudiosos falam alguns pontos que são concordantes e de outros nós discordamos e temos também nossa própria forma de descrever esse processo. Por exemplo, é nosso e original a ideia de que João foi colocado de algum modo nos dias de Vespasiano, para dizer que 5 dos reis caíram, um existe. É justamente o rei da queda, da destruição de Israel, mais especificamente de Jerusalém, do templo, um momento extremamente significativo para o povo judeu. O outro que virá durará pouco tempo, Esse foi Tito, que durou apenas 2 anos. E o 8º é ele mesmo, a própria besta. A besta é ela mesma, o 8º rei. Esse 8º, que procede dos 7, não é outro senão Domiciano, que era filho de Vespasiano, aquele imperador, aquele César, que mandou destruir o templo e que reergueu Roma, reergueu o Império Romano, unificando e fazendo com que as pessoas dissessem, conforme diz o Apocalipse 13, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Não se esqueça que a besta são 7 cabeças, 7 colinas, 7 reis. Ela é, ela mesma, o 8º rei. Então a besta é uma pessoa e um sistema. Uma pessoa e um império. Uma pessoa e um governo mundial. A besta não é somente um governo ou somente uma pessoa. É ambos. E ela preconiza algo que viria. Por quê? Porque ela era, não é e virá. E surgirá. Mas caminhará para a destruição. Ok? No próximo vídeo, no outro vídeo, nós vamos falar sobre as especulações, o entendimento, as teorias, as linhas acerca do que viria ou virá a ser esse sistema
no futuro, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, né? Isso é muito importante. Se você conhece nosso canal no YouTube, curta nosso canal, né? Compartilhe os nossos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.